Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais um Rádio Peão aqui na Causa Operária TV. Bom dia para vocês nessa segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, começando o nosso programa. Lembrando para você se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal do Rádio Peão na Causa Operária TV, na Rádio Causa Operária e também no canal especial do Rádio Peão que nós estamos criando. Eu coloquei o link aí no chat para você entrar no canal do Rádio Peão e já se inscrever ali, porque nossos inscritos, né, cada vez que a gente aumenta o número de inscritos, vai facilitando o acesso ao novo canal do Rádio Peão. Bom, não deixe também de contribuir conosco, mandando seu super chat, seu super sticker e sendo membro assinante da Causa Operária TV, né? Você tem aí várias maneiras de contribuir sendo membro da Causa Operária TV. É muito simples, né, e barato. E são aí 5 planos diferentes para você ser membro da Causa Operária TV. O plano básico, que você já conhece bem, a partir de R$ 7,99 por mês. O plano operário, R$ 19,99. Comunista, R$ 49,99. Revolucionário, R$ 99,99. E o plano companheiro, R$ 199,99. Quer dizer, você pode aí se tornar membro assinante da Causa Operária TV de acordo com o tamanho aí do seu bolso para contribuir com a gente. E é isso. Começando então o Rádio Peão, vamos rapidamente aqui para algumas notícias, né? Antes da gente entrar no nosso tema central, que é o tema da pandemia, eu queria indicar para vocês, né? Ontem nós publicamos uma matéria especial da revista de domingo do DCO, do Diário Causa Operária, uma matéria, né, muito interessante sobre a privatização dos Correios, chamada Correios, a luta dos trabalhadores contra a privatização. Então, eu indico para os companheiros aí que estão assistindo o Rádio Peão e que têm interesse de entender como é que a gente foi chegar, né, nessa situação de agora, com o governo Bolsonaro preparando aí a entrega da empresa de Correios e Telégrafos, né, para os capitalistas, essa privatização que nem mesmo o Fernando Henrique Cardoso conseguiu colocar em prática, né? E o governo Bolsonaro está fazendo, com a ajuda, logicamente, dos aliados do Fernando Henrique Cardoso, né? Não tem, na verdade, aí quem mais quer privatizar o Correio são os tucanos da vida, obviamente, né? Mas nós temos aí a seguinte questão, né? Os trabalhadores dos Correios enfrentam aí, há muito tempo já, a política de privatização, né? Não é nenhuma novidade. O que vem acontecendo agora é apenas uma continuidade do que os trabalhadores dos Correios vêm enfrentando já há bastante tempo, que é justamente uma política que visa a privatização da empresa, né? Nós tivemos aí, desde o governo Sarney, pelo menos, uma privatização, né, a conta-gotas. Isso daí foi abrindo caminho para a privatização, né? Nós tivemos as franquias, né, as agências franqueadas, que são uma maneira de entregar, né, o filé da empresa para os capitalistas, né, no seguinte sentido, né, o filé que é o seguinte: um capitalista, um empresário, ele tem direito a uma agência franqueada e ele só tem o trabalho entre aspas, né, de conseguir um local para abrir a sua agência franqueada, contratar alguns funcionários, que não são funcionários dos Correios, e receber essas
encomendas e essas correspondências nas agências. O resto do trabalho, que é o trabalho que exige aí uma estrutura gigantesca dos Correios, né? A distribuição, o tratamento, a triagem, isso daí fica tudo, né, nas mãos do próprio Correio. Então, o empresário ele só ganha, né, com, com o serviço, né, o serviço comercial, né? Quer dizer, uma mamata, né? E aí, isso daí foi uma das primeiras políticas aí de privatização. E depois nós tivemos muitas outras coisas, né, que na matéria está contando aí no detalhe, inclusive tudo que aconteceu durante o governo do PT também, que foram políticas aí que ajudaram a privatização, e nós explicamos aí tudo na matéria, é bem interessante, coloquei o link aí no chat para vocês acompanharem aí essa matéria especial da revista de domingo do DCO. Bom, continuando então aqui, pessoal, vamos lá, entrando para nossas notícias do dia. Uma matéria da AFP, da agência AFP, ela denuncia aqui uma prática que tem sido muito comum e que aqui no Brasil, por exemplo, é proibida, né? Que é a demissão e a contratação da mesma pessoa. Isso daqui é um negócio muito interessante. Segundo a matéria da AFP, no Reino Unido, muitos empresários estão fazendo isso daí para economizar dinheiro. É uma safadeza, né? Típica de empresário. Eles estão demitindo e contratando as mesmas pessoas com condições de trabalho, com salários, direitos muito piores. Então você vai lá, você chega para o cara e fala: você está demitido, mas mês que vem a gente te contrata com um novo acordo de trabalho. É mais ou menos assim que funciona, né? Na verdade, é uma chantagem dos patrões contra os trabalhadores, né? Na verdade, é assim que funciona. O patrão ele chega e fala assim: eu não tenho dinheiro para te pagar, eu vou te demitir. Aí, logicamente, que os trabalhadores vão protestar, porque é sempre mentira isso daí de que o patrão não tem dinheiro para pagar o trabalhador. Aí, o que eles fazem? Eles falam: não, se você aceitar aqui a demissão, né, a gente te contrata novamente e fica mais ou menos tudo por isso mesmo, né? Essa aqui é o golpe dos é o golpe aí dos patrões para poder pagar menores salários, né, e se livrar aí do acordo coletivo, né, que os trabalhadores normalmente conseguem, né? Esse tipo de prática é proibida no Brasil, né, para proteger aí o emprego, os salários dos trabalhadores, mas a gente tem que me chama a atenção que a coisa está acontecendo aí, segundo a AFP, em várias empresas no Reino Unido. Eu não confesso que eu não sei se lá isso daí é proibido ou não, mas o fato é que isso sinaliza que nós podemos ter um fenômeno como esse no Brasil, né? Bom, a diminuição dos salários também é proibida no Brasil pela Constituição, mas o governo Bolsonaro autorizou, né, desde o ano passado, e agora está novamente fazendo isso, através de uma medida provisória, os patrões diminuírem o salário dos trabalhadores, né? Então, eu não duvidaria que esse governo safado do Bolsonaro, e os golpistas em geral, né, com a desculpa da crise, como acontece no Reino Unido, autorizasse esse tipo de absurdo aí contra os trabalhadores, né?
Voltamos aqui, tivemos um breve intervalinho aqui, estamos de volta. Bom, falamos sobre o golpe aí dos patrões para demitir e contratar novamente os trabalhadores, uma coisa totalmente absurda, né? Convido vocês também, aproveitando aí o nosso programa, para convidar vocês a entrarem lá no Diário Causa Operária. Eu já falei da matéria especial da revista do DCO de domingo, em que nós falamos aí, fizemos um especial sobre a privatização dos Correios, né? No caso, também tem uma matéria no DCO de hoje sobre o salário dos brasileiros, que, segundo previsão, não vai ser o suficiente nos próximos anos, né? O salário mínimo no Brasil, ele é cada vez menor, né? Nós sempre tivemos um salário mínimo ridículo, nunca deixou de ser ridículo, né? Durante os governos do PT continuou sendo ridículo, mas houve uma política de aumento real do salário todos os anos. Com o golpe, isso daí foi cortado totalmente, né? E nos 2 anos, se não me engano, nos 2 anos do governo Temer, não houve aumento nenhum. E nos últimos anos aí do Bolsonaro, houve um mínimo do mínimo aumento, que na verdade não era nem suficiente aí para conter a inflação, né? Ou seja, o salário mínimo no Brasil está diminuindo já há alguns anos, né? E segundo o DIEESE, né, esse salário mínimo ele vai ser insuficiente para os brasileiros, aí, para sustentar uma família de brasileiros nos próximos anos. Na verdade, né, vamos ser mais claros, o salário já é insuficiente, né? Segundo o próprio DIEESE, o salário mínimo deveria ser de R$ 5.315. O salário mínimo hoje é de pouco mais de R$ 1.100. Quer dizer, é mais de 5 vezes mais. Isso segundo o DIEESE, que normalmente faz cálculos conservadores, né? Tanto que no 1º de maio nós apresentamos a nossa proposta de salário mínimo de R$ 6.300, né? Ou seja, o salário mínimo de hoje já é totalmente insuficiente para o trabalhador conseguir sobreviver, né? Obviamente. Então, fica assim, né? Essa notícia que você encontra no Diário Causa Operária sobre a questão do salário mínimo. Bom, companheiros, entrando aqui no nosso tema de hoje, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que durante toda a pandemia, e ainda hoje, né, nós denunciamos que a política da classe média, incluindo a classe média de esquerda, né, sobre o fique em casa, era uma política totalmente errada, né, no caso da esquerda, mas também uma política, de certa maneira, criminosa, porque deixava os trabalhadores sem nenhum tipo de apoio, né? Aqueles que deveriam apoiar os trabalhadores estavam defendendo o fique em casa, que é uma política inviável para a maioria dos trabalhadores que estão trabalhando normalmente, né? Então nós falamos isso daí. Com o tempo, isso ficou mais do que claro, né? Nós temos milhões de trabalhadores que não têm direito de ficar em casa. O home office, né? É bom a gente dizer o seguinte, o home office, ele é uma política que diz respeito a uma mínima parcela dos trabalhadores e, mais ainda, ele diz respeito dentro dessa mínima parcela,
ele diz respeito à parcela dos trabalhadores que tem funções, cargos mais elevados, né? Uma matéria da própria Globo diz que, né, matéria de anteontem, diz que 76% dos trabalhadores em home office completaram o ensino superior, quer dizer, 76% desses mínimos aí, dessa minoria da minoria das pessoas que podem fazer home office, são pessoas que têm o ensino superior completo, né? Ou seja, são tipos de serviço mais de classe média alta, principalmente, né? Funcionários, secretários, né? Altos secretários, funcionários de parte aí jurídica das empresas, esse tipo de coisa. Bom, esse é o primeiro dado importante. Nós dizíamos que, né, diante disso daí, primeiro, era importante, como é ainda hoje, que os sindicatos, os partidos de esquerda, os movimentos populares, levassem adiante uma política real para combater, para defender os trabalhadores que não pararam de trabalhar, né? Que os sindicatos e a esquerda que dizem representar os trabalhadores deveriam também estar trabalhando, porque se eu represento um trabalhador, sei lá, do transporte e ele está correndo risco de trabalhar, eu não posso ser um privilegiado porque eu sou dirigente sindical e eu ficar em casa enquanto toda a categoria está trabalhando. O dirigente sindical tem obrigação, como tem em tempos normais, de usar o fato de que ele é um dirigente sindical para ir nas categorias, ir aos trabalhadores na base, distribuir panfleto, né, organizar, fazer assembleia, etc. E tal. E segundo, que as mortes pelo coronavírus, né, iam se dar, obviamente, em sua esmagadora maioria, entre os trabalhadores, entre as pessoas que não puderam deixar de trabalhar, que tem que pegar ônibus, metrô lotados, que tem que trabalhar aí nos galpões com vários companheiros, etc. E tal. Aí nós temos o seguinte dado nessa mesma matéria do Globo aqui, da Globo, na verdade. Foi uma matéria do Jornal Nacional, inclusive. Diz que eles mostram que entre os desligamentos por morte durante a pandemia, que significa entre março de 2020 entre março de 2020, não, entre abril de 2020 e março de 2021, estão aí os trabalhadores justamente que não pararam de trabalhar durante a pandemia, de abril de 2020 a março de 2021. Então, os líderes do ranking aqui de desligamentos por morte no país estão os motoristas de ônibus urbanos e os cobradores, nessa ordem. Né? Ou seja, é aquilo que a gente falou. Né? Esses companheiros eles têm inclusive um agravante, né? Porque a gente fala, o trabalhador tem que pegar o ônibus lotado e trabalhar, sei lá, na fábrica com vários companheiros, e ele corre o risco. Mas esses trabalhadores, o próprio trabalho deles é o ônibus lotado. Né? Isso é um problema sério dos motoristas e dos cobradores. Faz parte do trabalho deles o ônibus lotado. Entendeu? Então, aquilo que nós denunciamos, né, tá aqui mais do que claro, né, que iria acontecer. Esses dados são do CAGED. Aí nós temos, né, entre os 10 aí que mais
entre as 10 categorias que mais sofreram por desligamentos por morte: vigias, porteiros e zeladores, motoristas de ônibus rodoviários, novamente motoristas, vigilantes, motoristas de carro, que provavelmente tem a ver com táxi, Uber, essas coisas, né? Motoristas de caminhão e motoristas de van. Ou seja, nós temos aí, né, nessas categorias, as categorias que mais sofreram com a pandemia. Por quê? Justamente porque foram elas que não pararam de trabalhar, não puderam ficar em casa, né? Então, quando o bom da boca de classe média, né, fica dando lição de moral no povo por conta do fique em casa, deveria pensar nisso daqui, né? Porque o trabalhador não fica em casa, não pode ficar em casa, não tem esse direito, esse privilégio, né, de fazer videozinho no Instagram falando, fique em casa, etc e tal. Isso daí tá fora, né, de, sei lá, como diz aqui, né, tá fora de, sei, chutando um número, 80% dos trabalhadores brasileiros não podem fazer isso daí. Então, é uma coisa totalmente absurda, né? E, né, só para arredondar os números, né, os desligamentos por motivo de óbito, desligamentos trabalhistas, né, eles aumentaram 86% entre os motoristas de ônibus e 71% entre os caminhoneiros. Né? Os condutores de ônibus urbanos e rodoviários morreram mais, 48% e 43%. Né? Além disso, houve aumento também houve um aumento além do previsto, né, de desligamentos por morte entre manobristas, fiscais de transporte coletivo, frentistas, motoboys. Então, vocês vejam, todas essas profissões que lidam com muita gente, né, de uma forma ou de outra. No setor de comércio, por exemplo, houve aumento de 28% a 67% nas mortes entre operadores de caixa, embaladores, fiscais e gerentes de lojas e supermercados. Vocês vejam como que a situação, né, ela vai na medida em que nós temos o avanço da pandemia, nós já temos mais de 400 mil mortes oficiais, chegando a 500 mil mortes, a gente vai vendo como essas mortes, elas impactam diretamente nos trabalhadores, né? Porque quem morre são os trabalhadores, obviamente. A maioria da população é a população trabalhadora, né? Mas aí você vai vendo isso, né, na prática, como funciona, né? Que os trabalhadores das profissões aí que mais estão arriscando, mais estão morrendo, né? E essa é a vida do trabalhador, né, no capitalismo, né? É dar a sua vida para que os capitalistas, para que os patrões possam ganhar muito dinheiro, né? Isso daqui é o retrato do capitalismo. Você tem uma pandemia, você tem uma situação em que, se você sai de casa, né, obviamente é um risco. Se você lida com muitas pessoas, é um risco ainda maior, né? Só que esses trabalhadores, eles simplesmente foram obrigados a continuar fazendo o que sempre fizeram, correndo esse risco e pronto, né? É assim, os capitalistas tratam, né, os trabalhadores como algo descartável, né? Essa que é a grande realidade, é isso que está por trás do problema, né? Então, nós devemos deixar isso daqui muito claro, né? Essas mortes, elas são produto, né, do sistema capitalista, que trata o trabalhador como peça aí descartável,
né? E é assim que funciona. E por isso também, né, a gente deve dizer que os governos, né, todos os governos, que é o que a gente vem denunciando aqui, do Bolsonaro até o Dória, passando pelas prefeituras, etc e tal, todos os governos, todos os políticos golpistas, eles não fizeram nada e não estão fazendo nada pela pandemia, por conta da pandemia, para combater a pandemia, né? Não tem vacina, etc e tal, porque eles não ligam. Eles querem que o povo se exploda, o povo morra. Esse é o problema de fundo. Do mesmo jeito que os capitalistas, que os patrões não ligam e obrigam os trabalhadores a irem trabalhar, esses governos também não ligam. Eles não fazem nada porque eles não querem gastar dinheiro e também porque os próprios capitalistas não querem que eles gastem dinheiro para combater a pandemia e o povo está morrendo porque o povo é tratado como lixo pelos capitalistas, né? Então é isso que está por trás, né, desses dados absurdos aqui, né, de companheiros que simplesmente estão morrendo por conta da pandemia, que é uma coisa que poderia ser evitada, né? É muito mais fácil, ou poderia ser diminuída muito, muito mais, né? Poderia ser, esse efeito colateral poderia ser muito menor se houvesse alguma política séria, né, em relação a isso. Bom, a gente vai terminando aqui o nosso programa. Nós devemos ter aí alguma matéria no Diário Causa Operária amanhã sobre esses dados, né? E vocês podem acompanhar também. E a gente vai ficando por aqui. Também nós temos, só para complementar esse assunto, né? Nós não temos vacina, mas nós temos as aulas presenciais voltando em todos os lugares, ou pelo menos os governos procurando voltar com as aulas presenciais. Então vocês vejam só, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para o Sena Marco, que está aqui com a gente. Muito bom dia. Para Vera Araújo também, muito bom dia. Para Carla Silva, companheira que mandou aqui seu super sticker com nosso café, aqui com a caneca do DCO. E para Clarete Ares, bom dia. Bom dia para todo mundo que nos assistiu, que acompanhou aqui o nosso Rádio Peão. Amanhã a gente está de volta. Agora vai começar o Reunião de Pauta com as companheiras Isadora Dias, Marília Garcia e Nina Tenório. Muito bom dia para vocês. A gente se vê amanhã em mais um Rádio Peão. Até mais.